Hoje, minha gente, a liturgia deste 7º domingo do tempo comum desafia-nos a pôr de lado a nossa velha lógica de olho por olho e dente por dente. A lógica do homem terreno, como ensina São Paulo. Deixar de lado as nossas contas de mais e de menos para classificar os irmãos e suas ações, substituindo por uma lógica do amor-caridade, próprio do homem celeste, como São Paulo nos chama a todos sermos reflexos deste homem. Refletir o homem celeste, a qual já somos destinados a viver. Afinal de contas, este homem celeste já nasceu. Este homem celeste vem da graça do Espírito Santo. Nasceu especialmente em Pentecostes, quando o autor sagrado usa as mesmas palavras do livro do Gênesis. Lá em Gênesis, no segundo relato da criação, Deus faz um boneco de barro e sopra em suas narinas. Em Pentecostes, Jesus sopra o Espírito Santo em seus discípulos. Lá, criou-se o ser nascente, o ser natural. Aqui em Pentecostes, nasce o ser espiritual. Devemos então, sim, refletir este homem. Derramado o Espírito Santo em nossos corações, podemos sim ser reflexos do homem celeste. Homem celeste que entende que a vossa recompensa será grande, porque seremos bondosos tal como Deus, e assim seremos filhos do Altíssimo. Homem celeste que o rei Davi já experimenta nesta passagem do livro do profeta Samuel. A primeira leitura é sinal disso, que nos apresenta Davi como um homem de coração magnânimo e nobre. Ele tendo a possibilidade de eliminar Saul, o inimigo que o perseguia Davi para matá-lo. Davi decide não erguer a mão contra ele, opta pela misericórdia. Já vivendo como o Senhor nos ensina no Evangelho de hoje, onde Ele diz para amar os vossos inimigos. Davi dá testemunho disso. Está à sua frente o homem que o persegue há muito tempo. Por quê? Porque não fez nada de mal, tal qual Cristo. Davi não fez mal algum para Saul. É pura inveja. E então, Davi, tendo Saul à sua frente, age por misericórdia e não mata o seu inimigo, mas o ama. E então nós vamos aprendendo talvez algo importante para tirar um pouco do peso do amor aos inimigos. Não precisamos tomar um chá com o inimigo, fazer um churrasco para ele. Faça para o padre. Não precisamos. O amor não se baseia nisso. Isso é gostar. Eu gosto de fulano, então é meu amigo. Quem gostamos, amamos. Mas quem amamos, me entendam bem, não precisamos gostar nesse sentido, sabe? De estar próximo. Mas se você tiver à frente o seu inimigo, alguém que você não gosta, ame-o. Faça o bem. Faça o que Cristo faria. O bem. Não faça o mal. O amor parte daí. Dar ao outro o respeito e a dignidade como gente. É ser humano. E aí vale aquilo que já viemos falando desde 2 de fevereiro de 2024. Do amor que não se baseia em méritos. Porque o inimigo não merece, mas precisa. O inimigo precisa do nosso amor, do nosso respeito. O inimigo precisa que façamos o bem a ele, mesmo sem merecê-lo. Davi, então, opta, repito, pela misericórdia. Davi dá a outra face, o bem. Afinal, não é essa a outra face do mal? E me permita esta exegese não tão
ortodoxa, mas que não vou longe e que vocês, porventura, podem concordar comigo. Talvez o oferecer a outra face nem seja à esquerda ou à direita. Talvez o oferecer a outra face seja como a moeda que tem duas faces. E a face do mal, qual é a outra senão o bem? Ofereçamos o bem. Se alguém vem com a moeda da face do mal, ofereçamos a face do bem. Talvez aqui encontramos até um motivo melhor de quando alguém nos der uma bofetada, e aqui, quanto não dói tanto uma bofetada na alma, uma palavra maldita, mal falada, quanto dói. E oferecer a outra face a esta palavra seja então oferecer o bem. À palavra maldita, oferecer uma palavra bendita. Possamos nós então, como Davi, oferecer a outra face. Oferecer a face do bem, como também tanto nos ensinou São Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve amor, ofensa, perdão, discórdia, união, desespero, esperança, trevas, luz. E o Evangelho é a concretude, a perfeição do ato de Davi. É o Senhor definindo a identidade, a personalidade cristã. Cristão tem tal personalidade e identidade, que de acordo com o Senhor, é uma identidade de amor gratuito, incondicional, ilimitado, sem fronteiras. É este amor que está no centro da identidade cristã. A grande razão para sermos assim, discípulos do perdão, do absurdo do amor pelos inimigos, do rezar pelos violentos e maus, é o fato de sermos filhos de um Deus que primeiro já o fez conosco. Não é isso que nos ensina o Salmo de Respostas? O Senhor é bondoso e compassivo, o Senhor é indulgente e favorável, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor já ama os inimigos, cada um de nós, porque pecamos. E toda vez que pecamos, agimos como inimigos de Deus. Entender então essa inimizade também aqui, na fraqueza. E Deus o que faz com os seus inimigos? Ama e perdoa, dá a vida por nós, entrega-se inteiramente. Então, nunca esqueçamos, antes de nos pedir, Ele já o fez e faz com cada um de nós. E então, assim, aprendemos que os filhos de Deus são chamados a mostrar ao mundo, com sua forma de vida e de amor, a bondade, a ternura e a misericórdia de Deus. Este é de fato o coração da mensagem cristã. Um amor verdadeiro, que não se condiciona a receber em troca. É gratuito. E aqui os poetas nos ajudam muito, né? Lembro-me de Carlos Drummond de Andrade, que no poema 100 Razões para Amar, 100 com S, 100 Razões para Amar, ele diz que amor é estado de graça e nem com amor se paga. É gratuito. Afinal de contas, você, pai, mãe, não tem na ponta do lápis quantas fraldas esse menino gastou para cobrar lá na frente. É gratuito, não se cobra. Amor é estado de graça e nem com amor se paga. Quantos pais continuam amando seus filhos ingratos? E às vezes vem alguém de fora, ou então o irmão e a irmã, e diz: mãe, para de amar esse menino, que só te dá trabalho. Ela não para. É gratuito. É amor que não se condiciona a receber nada em troca. É esse o amor que Jesus nos ensina. E o Senhor fundamenta estas impossíveis exigências de amor, de fazer o bem, de rezar, de oferecer a face do bem, no fato de sermos filhos do Deus bom e misericordioso, a imagem do homem espiritual, pois só
só se pode viver o que o Senhor está a ensinar hoje, tendo os olhos fixos no céu. Presos a esse mundo, nunca compreenderemos o amor ao inimigo, o bem aos que nos odeiam, a oração a quem nos caluniam, a oferecer a face do bem a quem tanto me fez mal. E assim, o homem terreno só usa a fé para ter Deus como um servo, exigindo-se os seus milagres e as suas graças quando bem quer. Mas então, o homem espiritual faz de Deus a sua força e o seu exemplo. Força e exemplo a ser seguido. E não é fácil, minha gente. Aqui me lembro de Dom José Carlos, a qual estive pela manhã, onde celebrando com ele na nossa catedral. Ele dizia que é como uma escola de fé. E na escola tem gente que está na média, tem gente que está menos, tem gente que está quase no total. Não desanime. Talvez nós estejamos longe de amar o inimigo, de rezar por quem nos caluniam, de oferecer a face do bem para quem tanto nos faz mal, mas é não desistir da escola da fé. O que nós não podemos é largar a toalha. Não é para mim essa mensagem, é para nós. Não desista, não desanime, porque talvez nós vamos morrer sem tirar 10 nesses imperativos do Senhor. Amai, fazei o bem, bendizei, rezai. Talvez nós vamos ainda tirar muita nota vermelha. Mas continuemos no caminho do Senhor. Continuemos em Cristo. Peçamos Ele força para realmente aprender pouco a pouco com o seu coração a olhar mais para o céu. E a gente precisa pedir isso. Pedir a Deus a graça de fazermos de nós homens e mulheres espirituais, homens e mulheres celestes, que não está preso só a este mundo. Peçamos Deus então para nos ajudar, porque o exemplo primeiro, Davi, também falhou, também já tirou 0. Ora, Davi já mandou matar um homem para ficar com sua esposa, porque antes tinha adulterado já com ela, e já tinha engravidado, que nasceu Salomão. Mas Davi não desiste, continua querendo honrar Deus. Que nós saímos daqui pelo menos com este intuito, de não desistir, de aprender da escola de Jesus e do seu coração, os seus imperativos. Amai, fazei o bem, rezai, bendizei. Peçamos Deus a graça de não desistir e de jamais esquecermos que quando tiramos 0, Ele não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Se nós não damos conta, Ele dá conosco. Ele continua a nos amar. Ele continua a fazer o bem, a bendizer-nos e a rezar por nós. No pequeno momento de silêncio, peçamos a Deus a graça de não desistir. Ensina o meu coração, Senhor, a não desistir do teu caminho, da tua escola de fé, a não desistir de aprender com o teu coração bondoso e compassivo, a aprender com Ele dia a dia, Jesus, a ser filho do Altíssimo, a ser misericordioso como o Pai é misericordioso, nessa perfeição de misericórdia. Ajuda-nos, Jesus, a especialmente, quando formos o inimigo, o que odeia, o que amaldiçoa, o que calunia, o que dá a bofetada, jamais esquecer que temos um Deus que não nos trata como exigem nossas faltas. Por isso voltemos sempre ao Senhor, como Davi o fez. Depois de cair em si do pecado do adultério, do assassinato, escreve o Salmo 50 e nos ensina:
que Deus não resiste a um coração arrependido. Dai-nos, Senhor, um coração arrependido e aberto aos teus imperativos.